Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre de olho no cronômetro, sobre o terrorismo, trabalho em migalhas, sobre crítica à sociedade admirada, sobre a razão instrumental. É isso aí, acompanhe-nos. E no século XX teriam melhorado as relações de trabalho após as críticas que lhes foram feitas? O poeta brasileiro Mário Quintana, no poema das ampulhetas e das clepsidras, diz o seguinte: antes havia os relógios d'água, antes havia os relógios de unicamente denunciada por um tic-tac mecânico, como o acionar contínuo de um gatilho numa espécie de roleta russa. Por isso é que os antigos aceitavam mais naturalmente. E agora, com o digital, nem barulho faz, né? Como se fosse uma arma silenciosa, com um silenciador, nos matando sem fazer barulho. Né? Então, isso está no das ampulhetas e das clepsidras, porta giratória, do Mário Quintana. Dialogando com o poeta, acrescentamos que somos feitos de tempo. Sem memória, ou seja, sem passado, e sem projetos, ou seja, sem futuro, o nosso presente deixaria de ser propriamente humano. Portanto, o que dizer de um tempo de velocidade pré-estabelecida que não respeita a cadência do próprio corpo, nem as diferenças individuais? Na era capitalista, a eficácia, organização e padronização transformam-se em palavras de ordem e todo movimento passa a ser controlado externa e artificialmente. Mas se artificializamos demais os ritmos vitais, nem poderemos. Se artificializamos demais os ritmos vitais, nem poderíamos me bem, já que vivemos tão mal. Foi isso que aconteceu quando os proprietários das fábricas, na busca de maior produtividade, implantaram sistemas de racionalização que, em última análise, significam economizar tempo, transformando-o em mercadoria. Como foi possível tal proeza? O estadunidense Frederick Taylor, no início do século XX, elaborou uma teoria conhecida como Taylorismo. Partindo do princípio de que os operários são indolentes e não sabem usar seus gestos de modo econômico e eficaz, Taylor estabeleceu um controle científico por meio da medição com cronômetros para que a produção fabril fosse cada vez mais simples e rápida. Defendeu a criação de um setor de planejamento responsável pelo saber como produzir, que deixava nítida a separação entre a concepção e a execução do trabalho, isto é, entre o projeto e a sua realização. Quem pensava o trabalho e quem o realizava, o praticava, entre o pensar e o fazer. A mesma intenção de aumentar a produtividade levou Henry Ford, também estadunidense, a introduzir a esteira da linha de montagem e o processo de padronização ou estandardização da produção em série na sua fábrica de automóveis. A divisão de tarefas reduz a atividade a gestos mínimos, o que aumenta a produção de maneira notável, mas também torna o ofício um trabalho em migalhas. Cada operário produz apenas uma parte do produto. Um dos problemas desse processo é que, além da monotonia, que reduz a ação a operações simples, detecta-se a fragmentação do conhecimento. Enquanto o antigo artesão cuidava de todas as etapas da confecção de um produto, o operário perde a noção do todo e, com isso, o conhecimento prático da fabricação de um objeto. A chamada racionalização do processo de trabalho trouxe em si uma irracionalidade básica ao desvalorizar o ritmo do corpo, o sentimento, a imaginação, a inventividade humana. Não é fácil submeter o operário ao trabalho rotineiro e repetitivo, mas com o Taylorismo, a coação visível de um chefe foi substituída por maneiras mais sutis de constrangimento. Por exemplo, as orientações vindas do setor de planejamento tornam a ordem impessoal, o que facilita a submissão do operário. Ao lhe retirar toda iniciativa, modela o seu corpo segundo critérios exteriores, científicos, e faz que ele interiorize a norma, é o que dizia o Foucault, né? A disciplina do nosso próprio corpo se moldando às formas pré-estabelecidas, e aí a gente vai interiorizando as normas, os padrões e os poderes, né? Então, na linha de montagem do Morder de Ford T, em Highland Park, Michigan, nos Estados Unidos, em 1913, a produção de carros e os lucros de Henry Ford aumentaram vertiginosamente, submetendo o operário ao trabalho fracionado e repetitivo. Sobre a questão do trabalho alienado, debruçam-se inúmeros filósofos, entre os quais os pensadores da escola de Frankfurt, que elaboraram a corrente filosófica chamada teoria crítica na década de 1930 na Alemanha. Para os frankfurtianos, o capitalismo chegou ao impasse diante da técnica, apresentada de início como libertadora, mas que afinal revelou-se artífice de uma ordem tecnocrática e opressora. Na sociedade da total administração, conforme a expressão de Max Horkheimer e Theodor Adorno,
Max Horkheimer, que viveu de 1895 a 1973, e Theodor Adorno, que viveu de 1903 a 1969, os conflitos são dissimulados e aí a oposição desaparece. A técnica aplicada ao trabalho tem provocado a alienação do trabalhador e o esgotamento dos recursos naturais. De fato, a exaltação do progresso indiscriminado não tem respeitado o que atualmente chamamos de desenvolvimento sustentável. A relação do ser humano com a natureza, que deveria ser de harmonia, passa a ser de dominação, de exploração e destruição. Ao submeter-se passivamente aos critérios de produtividade e desempenho no mundo competitivo do mercado, regido por princípios aparentemente racionais, o indivíduo perde muito do prazer de sua atividade. Por isso, Max Horkheimer, na obra Eclipse da Razão, distingue dois tipos de razão, a cognitiva e a instrumental, ou a crítica e a instrumental. A razão cognitiva, como o nome diz, busca conhecer a verdade, diz respeito ao saber, viver a sabedoria. Por sua vez, a razão instrumental é operacional e seu ponto central consiste em agir sobre a natureza para transformá-la e agir sobre os outros homens para moldá-los conforme a intenção daquele que assim o faz. A razão instrumental é a razão pragmática que serve para qualquer fim, sem averiguar se traz benefícios ou malefícios aos indivíduos. Na sociedade capitalista, os interesses definem-se pelo critério da eficácia, uma vez que a organização das forças produtivas visa atingir níveis sempre mais altos de produtividade e de competitividade. No entanto, quando a técnica é fator preponderante, a pessoa deixa de ser fim para se tornar um meio de qualquer coisa que se encontre fora dela. O ser humano torna-se um instrumento, um meio para a exploração indiscriminada dos recursos ambientais e perde o exercício de suas características propriamente humanas. O Horkheimer critica o predomínio da razão pragmática, que provoca a alienação do trabalhador e o esgotamento dos recursos naturais, e adverte: a história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Está no Eclipse da Razão, do Max Horkheimer. Essas críticas não negam a importância da razão instrumental, que permite produzir a técnica, a tecnologia, a ciência e tantas coisas que trouxeram melhorias nas condições de vida para a humanidade, mas visam recuperar o que se perde em termos de humanização quando a razão técnica prevalece sobre a razão crítica ou cognitiva e vital. O cerne da questão está na reflexão moral e política sobre os fins das ações humanas no trabalho, no consumo, no lazer, nas relações afetivas, a fim de observar se estão a ser humano ou a serviço da sua alienação, fazendo com que ele se torne um ser alienado, sem consciência da sua própria realidade, do seu próprio estado de opressão, de exploração. Então, fornos de carvão em situação regular em distrito do município de Catalão, em Goiás, destruídos por equipe comandadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, na foto de 2014. Além de causar danos ao meio ambiente, derrubando árvores nativas e expelindo gases nocivos, as carvoarias exploram a mão de obra empregada em níveis similares ao do trabalho escravo, muitas vezes. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. E se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero agradecer aos 326 inscritos no nosso canal, agradecer aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, beijos e até a próxima.